Olá, amigos queridos, aqui estamos estreando as lives na página @todofilhoadotivo. Para você que vai assistir depois, vou me apresentar. Meu nome é Doralice Marcondes, eu sou a criadora da página e a autora do livro, que é o título dessa página, Todo Filho é Adotivo. Nós vamos conversar hoje com uma mamãe pela via da adoção, que é a Kátia. Estou só esperando ela entrar aqui. Ela já me mandou um alô aqui pelo WhatsApp. E aí eu vou avisar ela que eu já estou aguardando. Vamos esperar um pouquinho. Já ela deve estar entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Esse vai ser o primeiro encontro nosso aqui sobre relato de caso. Estou aguardando a Kátia entrar. Já vi que já temos aí Leci, Ana Santos, Ana Laura Calenzo, a Kátia entrou. Vou adicionar a Kátia na nossa live aqui. Espera aí, tem muito tempo que eu não faço uma live no Instagram. Não estou conseguindo convidar a Kátia, não sei se ela está pelo computador, mas infelizmente o Instagram não permite que a gente faça live pelo computador. Então eu não estou conseguindo fazer seu convite. Tem que ser pelo telefone. Quando eu clico aqui no seu nome, eu não consigo a opção de convidar você. Vê se você consegue trocar aí, Kátia, se estiver assistindo. Tenta entrar pelo telefone. Vamos aguardar. Enquanto isso, os amigos vão chegando. Deixa eu mandar uma mensagenzinha para ela aqui. Ah lá, vou entrar pelo celular. Então ela já falou, respondendo aqui. Daqui a pouquinho ela tá aí. Então, enquanto vocês estão assistindo, só a Dora aqui na tela, envia nessa setinha aí para os amigos, na sua lista de contatos. Chama todo mundo. Se conhecer alguém dentro da militância adotiva, ou os amigos que são espíritas, uma vez que a página trata dos dois assuntos, da adoção e do espiritismo. Agora vamos lá, fiz o convite. Agora sim, Olá! Estou com o celular na mão, por isso que está tremendo. Tudo bem. É assim, você tentou pelo computador antes, né? Entrei, esqueci que não podia. Tentar prender Eu ele aqui para não ter que ficar segurando. já tem muito tempo que eu não faço live no Instagram, então também tem sido Tá certo. diferente para mim. Acho que deu certo, acho que eu consegui. E que bom. Então, Tudo Kátia, bom? seja bem-vinda. Obrigada. Nosso início na página Todo Filho Adotivo. Esse ano nós vamos fazer 2 vezes por mês encontros com famílias para conversar sobre esse tema, né? Adoção e espiritismo. E entender aí nas experiências partilhadas por que é que todo filho é adotivo. Então, eu quero que você se apresente para os amigos, aqueles que vão assistir depois, que a gente vai deixar salva a live. Da onde é a Kátia, há quanto tempo a Kátia é espírita. Por favor, fique à vontade. O mais importante disso tudo é que a Kátia é mãe da Maria Flor e da Nina Rosa. Ponto. É a É o que informação mais resume a Kátia. importante. Exatamente. É mais importante. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu adorei o convite, eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro compartilhar a minha experiência, até para dar mais estímulo e mais vontade para as pessoas viverem esse mundo delicioso da adoção, que é uma descoberta a cada dia.
Eu digo que eu sou espírita há 26 anos, né? Que eu me entendo como espírita. Na verdade, eu conheci o espiritismo há mais de 40. A pessoa entregando aqui a idade. Mas eu me reconheço de fato como espírita há 26 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, eu frequento uma casa aqui em Benfica, que se chama Centro Espírita Casa de Jesus. Não foi a minha primeira casa, mas quando eu conheci, eu deixei toda a história do passado para ir para a Casa de Jesus, porque eu acho que eu encontrei lá os meus amores, né? Os meus queridos que estavam perdidos por ali, e a gente se reencontrou. E eu trabalho nessa casa já desde que eu cheguei lá, desde o primeiro ano. E para quem é de Comerj, eu também participo do trabalho de Comerj, aqui no Rio de Janeiro, na Oitava Reunir. E eu falo da Oitava Reunir porque eu já fui dos três polos, do 8, do 13 e do 18. Então eu sou meio que uma espírita itinerante, né? Que conhece os três polos de Comerj. Também já passei pelas quatro áreas, né? Sou meio inquieta com isso. E sou mãe da Nina Rosa e da Maria Flor. A Maria Flor tem 10 anos e a Nina Rosa tem 6 anos. São as Muito bom. preciosidades da nossa vida. Excelente. Então, o que veio primeiro na sua vida foi o espiritismo, né? Foi o Espiritismo. Graças a Deus, né? Para poder orientar essa outra história. É, sim, com certeza. E como que surgiu no seu coração a proposta de aumentar a família pela via da adoção? Sempre foi assim um desejo? Partiu em algum momento? Então, o meu marido, ele é descendente de português, então ele é bem branquinho. E ele sempre disse que ele queria ter uma filha negra para fazer cucuruquinhos na cabeça, coisa que ele nunca fez. Ele está aqui do meu lado e eu estou falando, ele nunca fez. Depois que a gente já estava uns 10 anos casado, eu nunca tinha engravidado, nunca tinha evitado, e aí surgiu esse desejo de aumentar a família. Eu nunca tinha pensado em ser mãe, na verdade, eu não tinha pensado nem em casar de fato, né? Eu casei porque eu me apaixonei e aí quis dividir a vida com ele, mas eu nunca tinha pensado em ser mãe, só que num determinado momento eu acho que a coisa era como se ela estivesse pronta. E aí eu fui à médica para tentar entender por que eu nunca tinha engravidado. Fiz alguns exames, ela indicou outros exames para ele, mas a minha médica era uma médica muito espontânea. E ela começou a me contar, né, sobre a possibilidade da adoção, sobre a possibilidade da inseminação e descobriu o que de fato acontecia para a gente não ter engravidado ainda. E aí eu cheguei em casa e falei para ele das possibilidades que ela tinha me dado, e ele perguntou: o que que você quer fazer? Eu falei: não sei. Ele falou assim: você gostaria de tentar inseminação? Eu falei: eu acho que vai ser muito desgastante. E sei, para mim não fazia diferença a barriga, né? Porque tem mulheres que têm o desejo da barriga, né? A madrinha da Maria Flor, quando soube que eu ia adotar, ela ficou: como assim? Você não vai engravidar? E a barriga? Mas eu não tinha realmente, de fato, esse desejo de colocar aquele barrigão que eu acho lindo, que eu fico com o olho comprido quando eu vejo as mulheres na rua, mas não era uma coisa que eu queria para mim. E aí nós fomos para adoção. A gente nem investigou se ele tinha algum problema, se eu tinha algum problema. A gente não pensou na inseminação em momento algum. E aí a gente foi para adoção assim de coração aberto. E é interessante porque, opa, o celular passou. É interessante que a gente não tinha traçado um perfil, né? As pessoas às vezes sonham em ter um menino, uma menina, né? Ele tinha essa história do cucuruquinho, mas não era uma coisa assim que tinha que ser uma menina, nada disso. Então, quando a gente foi para a primeira reunião, né, que tem uma reunião que acontece e que aí eles dão todas as explicações para a gente, dão um formulário para a gente preencher com as características, né? E para ele foi uma coisa muito simples. Ah, então tá. Então pode ser qualquer sexo, vamos até 6 anos mais ou menos, para não ser uma criança muito grande por conta das nossas vidas profissionais, e a gente fica naquela questão da adolescência, que sempre preocupa muito, ainda mais em cidade grande, a gente fica meio ressabiado, né? Se você não tem tanto tempo para acompanhar a rotina da criança ali de perto, né? Aí botamos lá, podia ser menino ou menina, qualquer raça. É, a gente só não colocou que pudesse ter nenhuma doença, porque a gente sabia que financeiramente a gente não ia ter como arcar, né, com medicamentos, com um plano de saúde
um pouco melhor, ou então, de repente, com enfermeira, coisas desse tipo. E a gente botou lá que podia ter irmão. Mas assim, a gente botou que podia ter irmão, assim, é mais um X preenchido. E aí, meses depois, um ano e pouquinho depois, nós recebemos um e-mail da juíza, na época que iniciou esse nosso processo, informando que tinham duas meninas negras, uma de 5 anos e outras de 6 meses, num determinado abrigo. E aí eu perguntei para ela, né? Isso foi por e-mail. Eu lembro que ela mandou um e-mail, sei lá, acho que era sábado, 10 horas da noite. E essa coisa da tecnologia, do celular, né? Sempre mostrar tudo que está acontecendo, né? Eu respondi na hora. Eu falei, mas qual é a história delas? Ela falou assim, ela respondeu a mesma coisa. Uma menina de 5 anos e outra de 6 meses no abrigo tal. Aí eu falei, mas aonde é o abrigo tal? E ela não me respondeu mais. Aí eu fiquei enlouquecida, né? Quem disse que eu dormia, né? Aí comecei a procurar na internet, comecei a perguntar para as pessoas se alguém conhecia. E aí eu descobri aonde era o abrigo. E aí fiz contato com uma amiga minha que é advogada e que trabalha com adoção. Eu falei, o que que eu faço? Ela vai lá. Aí nós fomos lá, segunda-feira, 8 horas da manhã, esperar a assistente social chegar e contar o que tinha acontecido. Aí a gente conheceu as crianças, né? E foi interessante que eu lembro que quando a gente chegou tinha uma pracinha em frente com as crianças brincando ali, porque tinha a parte do abrigo e eles têm uma parte social, que eles atendem a cadeirantes, a uma série de crianças que têm algumas limitações. E as crianças estavam brincando. Aí eu olhei para ele e falei, quem será, né? Você acha que o coração já vai sair pela boca e já vai identificar? E as crianças nem estavam ali, de 6 meses, então, a Nina nem estava lá fora, né? E aí nós entramos e conversamos com ela perguntou se a gente queria conhecer as crianças, nós conhecemos, e aí começamos o processo de visitação, de todos os dias de manhã ir lá e ficar um pouquinho e sair com o coração arrasado de quem tinha abandonado o filho ali e que só ia poder ver no outro dia. Ficamos nesse processo acho que umas 2 semanas, mais ou menos. Aí eu precisei viajar a trabalho, eu fiquei mais ou menos uma semana fora, ele continuou com as visitas. Aí quando eu voltei de viagem, a psicóloga e a assistente social falaram, olha, a Maria Flor, que é mais velha, né? A Maria Flor, nas atividades que eles faziam com elas, né, para entender, né, se elas tinham aceitado a gente, aquela coisa de brincar com aquela casinha de madeira, de colocar a gente na história, de colocar as crianças, ela já se identifica como da família de vocês. E aí vocês podem passar o final de semana com elas aqui, vocês podem levá-las para passear. E que foi o caos, porque a gente podia levá-las num shopping que era próximo do abrigo para levá-las para tomar sorvete. E eu sou filha única, e ele também é filho único. Então eu nunca tinha pego um bebê na vida. E aí eu botei a criança no carro, eles botaram a cadeirinha e eu levei, e a gente foi passear com as crianças e foi tenso. Primeira coisa que a Maria Flor fez foi se sujar inteira de sorvete, porque eu dei um sorvete para uma criança de 5 anos como se ela fosse um adulto, né? E assim, foi uma aventura. E na semana seguinte tinha um feriado, que era o feriado de Semana Santa, se eu não me engano, era um feriado assim. E aí a assistente social falou: ó, vocês podem levar as crianças para casa na quinta-feira e devolverem no domingo. Aí meu marido ficou apavorado, né? Porque assim, casa de dois adultos que estava num processo de adoção, mas não tinha pensado em nada material ainda, não tinha uma cama para as crianças. E aí eu falei, não, tá tudo bem, porque eu sou dessas, vamos fazer, vai dar tudo certo. E as crianças vieram para cá para casa. E aí, com essa questão do WhatsApp, né, elas montaram um grupo da assistente social, da psicóloga, e nós dois. Então, durante o dia, eu mandava foto das crianças, fazia vídeo para elas verem o que estava acontecendo, né? Aí, no domingo à noite, eu mandei uma mensagem no grupo perguntando que horas que eu tinha que levar as crianças. E aí ela me falou que eu não precisava devolver as crianças, que eu já podia dar entrada na guarda provisória no dia seguinte. E foi um baita de um susto, né? Porque elas chegaram aqui em casa, cada uma com uma bolsinha, com 10 peças de roupa, sem mais nada, né? E assim, eu não tinha uma cama para as crianças ficarem. E aquela coisa que a mãe programa, organiza. Não, eu não programei, não organizei nada. Assim, eu lembro que durante a semana, essa primeira semana,
A madrinha da Nina veio para cá para me ajudar, porque assim, eu não sabia nem como é que trocava uma fralda de uma criança, fui ver no YouTube, assim, aquela coisa bem amadora. E aí eu falei, cara, fica com essas crianças que eu preciso comprar roupa para elas. Como é que elas vão viver? Aí fui numa loja perto de casa e falei, eu preciso de roupa para um bebê de 6 meses e para uma menina de 5 anos. Ela, que tamanho? Eu falei, não sei, são essas duas daqui da foto. Aí a mulher ficou olhando assim, eu falei, mas como assim? Aí eu tive que contar toda a história, né? Aí quando fui comprar o berço, fui comprar a cama, toda vez eu tinha que contar sempre a mesma história, porque as pessoas me olhavam assim, meio me julgando, né? Como é que essa pessoa chega aqui desse jeito, né? E aí foi isso. E aí elas chegaram e ficaram e fazem uma bagunça danada e fazem a nossa vida muito mais feliz. É muito comum nessa fase inicial, nessa loucura que você comentou que viveu, as mulheres ou os homens, né, quando é um casal, um dos dois, sentir assim um medo, né? Não a vontade de desistir, mas um medo imenso. Há muitos relatos de pessoas que falam assim, gente, naquela hora eu pensei, não sei se vou dar conta. E o mais interessante é que esse é um pensamento comum a todas as mães e pais que passam tanto pela via da adoção quanto as que mergulham também através da maternidade biológica. Porque a criança chega e mesmo que a mãe tenha 9 meses ali com a barriga crescendo, aquele preparo, há o relato de que elas não estavam preparadas o suficiente. E há, então, um puerpério que se vive também na adoção, não é? Qual que você acha que foi o momento mais difícil dessa vinculação de vocês? Não sei, Não? As sincero, noites assim, mal dormidas, não, talvez, não estava porque a acostumada? Nina estava com 6 meses. Então já não tinha mais aquela coisa de acordar a noite toda. Não tinha, assim. Eu passei momentos muito desafiadores com ela, porque ela é muito alérgica. Então, até quase os 3 anos, eu passei muitas noites na emergência infantil com ela, porque ela não conseguia respirar. Ela tem uma alergia muito grande, né? E isso sempre foi muito desafiador para a gente, né? Qualquer mudançazinha de tempo, ela já fica assim. Mas assim, tem uma questão com a Maria Flor especificamente, assim. A Maria Flor, quando ela chegou, ela nunca tinha ido à escola. Então ela não conhecia os números, ela não conhecia as letras, ela não conhecia as cores, ela só conhecia a cor rosa. E aí, uma das coisas que a advogada na época falou era que a gente não colocasse as crianças numa escola particular no primeiro momento, porque ia ser um choque muito grande para ela especificamente, para a Nina não. Mas que a gente procurasse uma escola que fosse uma escola pública, que fosse uma escola bacana, para que não saísse da realidade dela, porque ela veio de uma realidade de que assim, ela não foi colocada para adoção, né? Ela foi retirada da mãe biológica porque tinha passagem pela polícia, aquela questão bem do Rio de Janeiro, tinha envolvimento com crack, aquela coisa toda. E aí ela não conhecia nada, então ela não tinha nenhuma regra. Ela, assim, era bem difícil, né? Você ver uma criança já com 5 anos que não tinha limite nem regras para nada. Eu lembro que quando a gente chegou na escola, e assim, uma amiga nossa, que é diretora de uma escola municipal, me ligou e falou assim, Kátia, o que você vai fazer agora com duas crianças, né? Você precisa botar na escola, né? E como é que você vai fazer, né? Por causa da realidade. Eu falei, sei, não pensei nisso, não. Ela, olha, tem uma escola que é bem bacana, que é próxima da sua casa, a diretora é minha amiga, vou ligar para ela e ver se tem vaga para a idade dela. E tinha uma vaga de manhã e outra tarde. E eu lembro que quando a gente levou a Maria Flor na escola, que o portão fechou, ela ficou apavorada porque assim a realidade dela era de rua, né? Ela não tinha essa coisa que a gente tem de ficar dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Ela vivia na rua. Então ela ficou muito assustada e eu acho que ela ficou com medo de ficar ali, sabe? Então isso foi bem desafiador e é até hoje, porque assim ela é uma menina muito inteligente, muito esperta, mas ela não gosta de estudar. Não é que ela não gosta da escola, ela ama a escola, mas ela não gosta de estudar. Mas tem toda uma construção aí disso, né? Porque se até os 5 anos ela não teve essa referência, precisou ser trabalhada depois, né? Então isso também deve ser um pouquinho pesado para ela.
Mas eu acho que essa questão mesmo dela, dessa dificuldade dela, que eu falei, e agora? Só que eu tive uma licença maternidade de 6 meses na época, mais as férias. Então eu me comprometi com a professora que eu ia fazer todo o trabalho do primeiro semestre com ela. De aquelas coisas de amassar papel, de ensinar a pegar o lápis, cortar, essa coisa toda. E eu fazia isso todos os dias com ela, ia brincando, ia fazendo. E ela, sim, muito esperta, pegou tudo. Mas isso foi um desafio para a gente. Mas a gente não teve noite mal dormida com nenhuma das duas. Maria Flor até era sonâmbula no começo, e eu lembro que uma vez ela veio para a sala, eu acordei e ela estava brincando. E aí ela falou alguma coisa de mãe. Aí eu olhei para o meu marido e falei, será que mãe que ela está falando? Aí ele falou assim, vamos tentar. Ela falou assim, a minha mãe Kátia. Eu falei, então o negócio já não tem mais, não tem passado mais nessa história, né? Porque como ela conheceu a mãe biológica, né? Eu tive no início um receio assim de como isso ia ser para ela, mas nunca foi, ao contrário, nunca foi. Né? Cada caso é um caso, né? É, No caso dela, não foi. Mas as pessoas têm muita preocupação quando falam assim de criança maior. Hoje em dia, a gente nem considera mais com 5 anos adoção tardia, é, porque a adoção com 5 anos já é um perfil que muita gente já visa, né? Mas hoje em dia, a adoção tardia é para 9, 10 anos que se considera, e tem esse medo do histórico da criança. Há o medo do que ela passou, dos traumas, da criança não superar aquilo. E aí você falou uma coisa muito importante, que foi a sua disponibilidade. Você pegou esse tempo da sua licença maternidade para se dedicar à sua filha dentro da necessidade que ela apresentava. Isso é muito importante, né, Kátia? As pessoas perguntam assim: ah, se eu tivesse dinheiro, eu adotava uma criança. Não é sobre ter dinheiro, porque você poderia muito bem ter, se tivesse bastante dinheiro, eu vou terceirizar, vou botar um professor em casa durante esse tempo, vou pagar alguém para fazer, né? E, no entanto, é a disponibilidade do pai e da mãe que realmente fazem a diferença. Então, você quer ter um filho, 2 filhos ou 3, disposição é muito importante, né? sim. Até mais do que o dinheiro. É claro que você não vai adotar uma criança ou ter um filho para passar necessidade, mas é muito mais importante a questão da disponibilidade. E a outra coisa que você também mencionou foi sobre colocar, primeiramente, numa escola pública. A gente viveu isso aqui também, na nossa experiência no primeiro ano das meninas, né? Porque é um choque mesmo de realidade. E isso é uma empatia, porque é muito difícil você mudar tanto assim o ambiente da criança de uma hora para outra, para que ela administre essa mudança, para que ela reforce a autoestima dela, não se sinta diminuída, né? Então, as pessoas têm essa vontade, assim, não, vou botar na melhor escola, vou fazer o melhor, e às vezes não é o melhor para a criança naquele momento, né? Então, foi muito, muito interessante você falar sobre isso. Você falou que a sua adoção foi interracial, né? Que é como a Aham. gente chama a adoção quando a gente tem raças diferentes dos pais. Vocês já tiveram algum tipo de situação constrangedora em relação a isso? As crianças lidam bem com isso? Então, a Maria Flor já passou por muitas situações na escola, mas isso porque ela, assim, ela ficou um tempo no município, ela ficou uns 2 ou 3 anos no município, depois ela foi para uma escola particular para poder ficar no integral por conta do trabalho, né? Que tem essa dificuldade, porque todo mundo fala, eu até brinco isso. Ah, mas a criança não vai dormir direito de noite, fralda é caro, é uma despesa grande, mas ninguém fala. E se você não tem uma rede de apoio, você tem que se virar com a criança, né? Eu estou exatamente nessa situação agora de novo, que ela foi para o sexto ano, desculpa, ela foi para o sexto ano, a escola não é mais integral, as escolas integrais aqui da onde eu moro são muito caras, não cabem no meu orçamento, e eu não sei o que eu vou fazer com ela ainda meio período. Já falei com Deus, olha só, tem que me arrumar uma solução, porque eu não tenho, porque ela vai ficar na escola de manhã, e assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente também não deixa uma criança de 10 anos ficar sozinha em casa. Então você faz o quê, né? Você tem que se virar. Mas a gente já passou por assim, as pessoas ficarem olhando para a gente na rua, né?
pelo fato delas serem negras, eu sou dessa cor de papel pardo aqui, né? O meu marido ser branco, as pessoas ficarem olhando, mas assim, para elas nunca fez diferença. A gente passou por uma situação que foi um pouco chata, que uma vez nós entramos num posto de conveniência, estava muito frio e a Maria Flor estava de chinelo, de short e com um moletom, um casaco de moletom. E ela botou o capuz do moletom. A gente parou o carro no posto de conveniência. Eu entrei para comprar alguma coisa e elas ficaram com ele do lado de fora e ela resolveu vir atrás de mim. Eu não vi, mas o meu marido contou que na hora que ela entrou, o segurança ficou olhando. E aí ele ficou muito incomodado com isso. E eu lembrei de uma amiga minha, não sei se ela está assistindo, a Jaciara, que ela sempre fala que é muito importante que os negros estejam sempre bem arrumadinhos, limpinhos, direitinho, porque eles são sempre vistos assim de maneira diferente. E aí eu fiquei pensando, só porque ela estava com moletom, né? Ela botou o casaco de moletom. Agora, nós não passamos por nenhuma situação assim, nós quatro, não. Ela passou na escola particular com uma determinada criança. Eu lembro que no primeiro ano eles estavam tendo aula, não sei se foi de história, uma coisa assim, e ele disse que todo negro era pobre e era ladrão. E a Maria Flor é muito despachada, ela resolve qualquer problema, qualquer problema. E ela falou para ele que se ele estava falando isso, ele estava dizendo que ela era pobre, que ela era ladra. Ele falou assim: você não, ela não, eu sim, você está falando comigo. E depois disso, outras situações aconteceram. O menino era muito machista, tinha toda uma questão familiar ali, e ela ainda ficou com ele uns 3 ou 4 anos, né? E ao longo desses 3 ou 4 anos, ela ia enquadrando o garoto e botando o menino lá no lugar dele. E eu sempre falando para ela, Maria Flor, eu tenho muita pena desse menino, porque ele não teve as oportunidades que você tem. Eu lembro que quando ele fez 8 anos, mais ou menos, ou 9, ele pediu de aniversário passar uma semana em Nova York. E eu achei super estranho uma criança de 8, 9 anos pedir para passar uma semana em Nova York. Eu falei, ele tem uma vida financeira, que até onde a gente sabe, muito confortável. Mas ele não tem os valores morais que a gente tenta passar para você. Então, assim, eu sei que é difícil e não é o seu temperamento, mas tenta ser para ele uma boa referência, mostrar para ele que existe uma outra história, porque ele não aprende isso em casa, ao contrário, ele era machista, ele era racista, ele tinha uma série de preconceitos e ela era sempre o contraponto disso tudo, né? A ponto de uma vez eles discutirem na sala e a professora falou: vou levar vocês para a direção. Ela, vamos embora. Passou a mão nele e falou, vamos embora. Ele, não, eu não vou, vamos. Ela não mandou a gente ir. Vamos lá, a gente vai dizer o que, que aconteceu. Então ela é assim, muito resolvida com as coisas, sabe? Mas a gente nunca passou nós quatro por uma situação, não. Ela que já passou algumas vezes, mas ela lida super bem com isso. Com certeza, o fato dela ser bem resolvida tem a ver com a segurança, né? Que ela tem do porto seguro dela, da família, porque eles se baseiam na gente, né? Você é espírita. As crianças fazem evangelização? Como é que elas receberam o espiritismo? No abrigo elas tinham algum tipo de religiosidade? Então, que a gente saiba, não. Mas quando a gente chegou no abrigo, tinha na recepção uma foto de Bittencourt Sampaio. E foi muito significativo para a gente isso, chegar lá e encontrar logo a foto de um espírito como o Bittencourt Sampaio. Então, assim, a gente não tem nenhuma informação de que elas tinham, não, mas desde o do primeiro sábado com a gente, depois desse sábado que elas vieram visitar, que elas iam para evangelização. É interessante porque a Nina era bebê e a gente não tinha evangelização de bebê, e no horário, eu estava num horário de estudo mediúnico, então ela não podia participar, porque, enfim, podia ter alguma coisa no momento do estudo, né? Não era uma reunião de manifestação, mas era de estudo. E o meu marido fazia estudo sistematizado. Aí eu fiquei um mês sem participar e depois eu falei, gente, eu vou ficar quanto tempo fora? Porque essa criança não vai ter 3 anos, 4 anos, né? De hoje para amanhã. E aí ele conversou com a coordenação do estudo sistematizado e ela foi para o EJA. Então Olha ela só. fez acho, 1 ou 2 anos de EJA. Ele subia com o carrinho, era uma loucura, porque as mulheres enlouqueciam. Ela chegava, aí eles liam a mensagem, fazia a prece, ela dormia até a prece final. Olha só, E aí gente. depois ela foi para a evangelização, né, para o maternal, e ela gosta muito, curte muito. Agora a Maria Flor, ela já chegou
primeiro ciclo, se eu não me engano, que ela já tinha 5 anos, e está até hoje. E agora, na pandemia, foi interessante, porque a nossa casa espírita não parou. Então, o começo continua com a evangelização online. Só que lá a evangelização ela é misturada, assim, são os filhos dos frequentadores e as crianças do entorno da comunidade. A gente não faz aquela evangelização que algumas casas fazem. E aí, o que aconteceu? Por conta disso, na pandemia, só os filhos dos frequentadores ficaram, por conta de uma dificuldade de internet, de telefone, enfim, de tudo isso. E aí ela era a mais velha do grupo. E aí ela começou a reclamar, que estava infantil, que era o bichinho, o cachorrinho, não sei o quezinho, começou a reclamar. Eu falei, não seja por isso. Aí fiz contato com uma amiga, né, que é de uma outra instituição espírita, do Centro Espírita Ibirajara, que é uma evangelização que eu gosto muito, um trabalho que eu acho muito bacana, e ela foi para lá. Então ela ficava de manhã com a irmã, para a irmã não ficar sozinha, e ela ficava à tarde na outra. Agora, assim, a Nina Rosa foge um pouco. A gente vê que é uma questão mesmo do espírito. Ela tem sono na hora, ela tem preguiça, ela acha chato, porque ela gosta da animação, ela gosta da festa, da bagunça, de tudo isso. Agora, a Maria Flor não, ela gosta bastante, ela pediu para continuar nesse outro grupo agora esse ano, né? Se a gente voltar, que eu já vi que a gente também não vai voltar, né? Do jeito que as coisas estão, mas elas estão desde o começo, as duas. Falei para elas que disso elas não vão escapar. Que o primeiro compromisso, eu falei, nosso primeiro compromisso é esse, todo o resto a gente resolve, e esse não. E a Comerge também, que a mãe louca levou a criança com 1 ano para a Comerge. Foi uma Que bom. loucura. Para quem estava fazendo ERD, né? O que que é uma Come-ERD? Sim, mas dormir no chão foi uma loucura. Eu lembro que para tomar banho tinha uma amiga, menina que ficou muito minha amiga na época, que ela a Maria Flor sonâmbula, então eu morria de medo. Ela acordava no meio da noite, então eu não conseguia dormir. A Nina teve crise alérgica os 4 dias, então eu fiquei os 4 dias sentada com ela no peito para ela tentar dormir de noite. Um ofurô, que era um balde assim de plástico para a Nina tomar banho. Aí descia eu, carrinho, bolsa, Nina e o ofurô para dar banho na criança na Comerge. Mas elas foram, nunca deixaram de ir, desde o primeiro ano que elas estão lá inclusive na Comerge online, as duas. Não tem Muito bom. negociação, não. O Espiritismo, ele vem nos mostrar que o acaso não existe, né? A gente vive falando sobre isso. Ninguém erra de endereço, todo mundo tem ali a família que precisa. E a gente vê que isso, na prática, é quase palpável perceber por que é que aqueles espíritos foram atraídos para perto de nós, mesmo que sem ser pela filiação biológica, né? Quais são, assim, as similaridades que você percebe nelas e que você fala assim, gente, essas meninas não tem como dizer que não são minhas filhas, né? Elas são minhas filhas. E olha como parece. O que você acha que é mais parecido? Assim? O que carimba nas meninas a ligação de vocês? Bom, a Nina Rosa, menor, é exatamente igual a mim, e a Maria Flor é exatamente igual ao meu marido. Eu até brinco que eles não gostam, o nome dele é Eduardo, que eu chamo ela de Eduardinha. Eles são muito, mas muito, assustadoramente parecidos, assim, em tudo, assim, na relação com as coisas, eles são muito mais tranquilos com as coisas do que eu e a Nina Rosa, que a gente está sempre ligada na tomada. Eles são mais bagunceiros, os dois. Por outro lado, assim, eles fazem graça das mesmas coisas, eles riem das mesmas coisas, eles têm as mesmas tiradas, eles são muito, muito parecidos, muito. E a Nina Rosa, ela é muito parecida comigo, principalmente, acho que na questão da vaidade. Ela é muito vaidosa. E ela tem essa coisa muito da referência da menina, de ficar olhando as coisas e de ficar fazendo igual. E o comportamento também, né? Ela tem um comportamento muito, muito parecido com o meu. E assim, até eu me lembro que até um dia desses eu postei alguma foto dela, e uma amiga minha, a Flávia, falou assim: Nossa, não tem como negar, Nina Rosa é sua filha. Eu falei: É, minha filha. São muito parecidas, todas duas. É verdade, né? Até nos defeitos, às vezes, elas parecem com a gente. Ah, Aí você fala assim, meu Deus, tu não precisava parecer tanto, né? Nessa parte, não.
Exatamente, exatamente. A gente fala muito sobre essa coisa e às vezes eu escuto isso às vezes. Eu sei que não é por maldade, as pessoas não pensam para falar. Mas às vezes falam assim, Dora, se fosse sua filha, não ia parecer tanto. Aí eu tenho que falar assim, É, não, mas é minha filha, sim. É por isso que parece, é por isso que, né? Que tá tudo aqui no mesmo balaio, tudo juntinho. Tem algumas coisas que a exatamente. gente precisa trazer à tona em relação à adoção para tirar esses conceitos equivocados. Porque muito comentário não é por maldade, é por ignorar mesmo, né? Por não perceber que está falando uma bobagem. Quando a gente fala que todo filho é adotivo, é justamente porque nós não fomos criados no momento da concepção. A Maria Flor já existia muito antes dela reencarnar, né? Então, ainda que ela tivesse vindo através de uma gestação no seu ventre, ainda assim ela seria adotiva, porque você daria o corpo, mas não o espírito, porque esse já existia antes do nascimento, né? Aqui em casa, elas entenderam muito rápido esse conceito da reencarnação. Mas de vez em quando ainda rola assim, ai, mas eu queria tanto que tivesse nascido na sua barriga, mas eu queria tanto. Elas, a minha filha do meio, principalmente, né? Ela lida bem com o processo, lida bem com a adoção, mas ela demonstra esse desejo de que queria que tivesse vindo pela barriga. E aí a gente tem que contar, né, toda essa história de novo, que todo filho é adotivo de fato. E essa herança que a gente comentou agora, né, que são muito parecidas e tudo mais, isso gera muito medo para as pessoas que estão pretendendo a via adotiva. Elas têm medo do histórico, né? Por exemplo, tem medo que puxe a índole dos genitores, que tenha comportamentos que não vão ser aprovados pela nossa família extensa. E aí, você teve esse medo em algum momento? Ou você teve que lidar com isso na sua família extensa? Do medo do passado, do medo de como a criança vai ser no futuro? Não, não. A minha mãe às vezes fala algumas coisas assim, mas assim, é uma questão dela, a gente nunca teve, não. Ao contrário. Assim, eu sempre falo principalmente com a Maria Flor, porque assim, a Nina ainda não sabe da história de fato. Assim, a gente até acha que ela sabe porque a Maria Flor deve ter falado alguma coisa, mas na cabeça dela a coisa não é muito concreta. A gente sempre trabalhou que ela tinha nascido do coração, e isso para ela, de vez em quando ela pergunta, e à medida que ela vai perguntando, eu vou respondendo. Mas eu não tenho medo do futuro, porque eu acho que isso é uma construção deles, né? E a gente fala isso muito, principalmente com a Maria Flor, que lá na frente, assim, as escolhas que hoje ela vem fazendo são o resultado ela vai ver lá na frente. Então a gente nunca teve medo nem do passado, né, nem do futuro. A única coisa que a gente fez em relação ao passado foi mudar os nomes. Elas não vieram com esses nomes, mas a gente mudou não porque a gente quisesse esses nomes, porque a gente também não tinha pensado em nome, né? A gente escolheu o nome lá no cartório, quando a gente foi dar entrada no pedido da guarda provisória, que a gente ficou de 1 da tarde até as 6 horas esperando o papel sair, e a gente ficou conversando sobre nomes, conversando, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e assim, gosto de nomes que eu não colocaria nelas, porque eu acho que não tem nada a ver, assim, tem até uma amiga agora que tem uma filha que se chama Laura, que também é adotada, que é uma gostosa, e aí, mas não era um nome que eu daria para elas. Assim, eu gostava de Maria, meu marido gostava de Maria Flor, e eu achava a Nina bacana, a mãe dele se chamava Rosa, e aí ficou a Nina Rosa e Maria Flor. A escolha foi assim. E a gente mudou o nome porque, na verdade, foi um pedido um pedido não, uma sugestão da advogada, né? Que ela disse que ela já tinha vivido algumas situações, né, com relação da família biológica, às vezes, encontrar a criança e crianças que não foram colocadas para adoção, mas que foram retiradas dos seus genitores pelas mais diversas questões, e às vezes dos genitores irem atrás e entrarem numa situação de
fazer chantagem, essas coisas, e aí a gente resolveu mudar, mas só por conta disso. Mas a gente não tem, não, Elas porque não estavam com o poder familiar destituído quando vocês fizeram a vinculação? a Nina Rosa estava, a Maria Flor não. E foi por isso que demorou. Porque Uhum, a Nina Rosa, ela saiu da maternidade direto para o abrigo. Ela não teve nenhum contato. E eu não sei uhum, como é que isso funciona nas instituições públicas, mas eu sei que eles tiveram acesso à ficha da genitora, sabia que tinha outra criança, e aí foram investigar para buscar essa outra criança. Tanto é que a Nina chegou com 4 meses, no quarto mês dela no abrigo, que a Maria Flor chegou no abrigo. Elas se conheceram no abrigo. Elas não se uhum. conheciam. A Maria Flor acompanhou toda a gestação e quando a genitora retornou, retornou sem a Nina e na cabeça dela, né, com 4 anos, nem ela não conseguiu entender nada. E ela conheceu a Nina no abrigo. E elas viraram irmãs de fato aqui em casa, porque como o abrigo tinha 3 andares, tinha um espaço coletivo, o primeiro andar era o das crianças maiores e o segundo andar dos bebês, ela ia uma vez por dia, levavam ela lá para ela brincar um pouquinho com a Nina. Mas ela Uhum. brincava com a Nina e com todas as crianças, porque ela tem mel com criança. Então ela brincava com todos os bebês que estavam lá, mas o fato, essa ligação irmãs se deu na nossa casa mesmo. E foi bem bacana também isso. Que legal, né? Porque, na verdade, elas precisaram se adotar como irmãs, já que elas Exatamente. não tinham essa vinculação antes. Eu percebi também isso, que essa vinculação não era tão forte antes. As suas são irmãs biológicas? São três. É. São três, Alice, Sofia e Jéssica. Mas elas Ah, realmente não três. tinham esse vínculo que se formou depois que a gente se tornou família. Justamente por conta da diferença das idades, elas ficavam com crianças mais ou menos da mesma idade na casa de acolhimento, né? Então, Aham. não tinha, por mais que se vissem e tudo, não tinha essa troca como foi preciso ter quando só tinham elas três. Então, junto, misturado, vai ter que se E elas conhecer também agora. vieram pequenininhas? Porque eu vi que tem uma que é mais. Alice chegou com 1 ano, exatamente 1 ano, Sofia com 3 anos e 8 meses e Jéssica 7 anos e 11 meses. Praticamente 8 anos, né? Foi trigêmeos de idades diferentes, né? Eu Foi, digo que eu tive foi. gêmeos em idades diferentes, porque elas chegaram no mesmo dia, né? Você teve trigêmeos em idades diferentes. Eu queria mais um, eu Exatamente. queria um menino. Queria muito um menino. E as meninas pedem muito um irmão. E elas querem um irmão, elas não querem uma irmã. E eu Olha sempre, só. assim, quando chegou essa questão do processo da adoção, eu sempre me via com 3 filhos, com uma menina, um menino no meio e a mais velha. Mas não aconteceu, mas elas vivem pedindo. Aí eu já falei para ela, conversa com Deus, resolve com ele. Eu preciso resolver o plano de saúde e a escola paga, entendeu? Então resolve Pois com é. ele. Então, o processo da adoção ele é diferente da adoção biológica, né? Porque é muito comum, a minha irmã, por exemplo, minha irmã Luana, né? Minha mãe conta que ela pedia muito uma irmã antes de eu nascer. Pedia muito, até que um dia minha mãe engravidou. É mais provável uma gestação biológica acontecer do que o processo da adoção, porque ninguém vai cair ao acaso no fórum, tropeçou, ou cair, descer e cair todos os documentos lá dentro sem querer dar entrada no processo de habilitação. Não, né? Se você e seu esposo decidirem, tem que ser uma coisa É, pensada, tem sim. que ser uma coisa meditada, tem que fazer conta, porque é diferente ter 2 filhos e ter 3, né? Então, conversa com Deus, mas também conversa com a mamãe, sim, que mamãe tem que decidir. Mamãe e papai. Você mencionou sobre esse receio e você precisou mudar o nome por orientação da advogada e tudo. Eu queria só colocar uma observação, porque muitas pessoas podem assistir a nossa conversa agora ou depois e ter essa dúvida, porque é um medo que muita gente tem de, e se eu me apegar à criança e depois tirarem ela de mim, isso não vai acontecer. A adoção de forma legal, quando você vai no fórum, faz tudo direitinho, ela é irrevogável. Não vai acontecer de ninguém tomar. O Sim. que pode acontecer é das nossas filhas completarem 18 anos, e aí, ainda que a gente não quer,
elas têm o direito de procurar a história delas. Então, se elas Sim. quiserem, ao completar 18 anos, ter acesso ao processo, se for o caso de procurar a família de origem, é um direito delas. E aí é preciso que os pais, pela via da adoção, sejam muito libertos desse sentimento de posse, né? Porque Uhum. elas são suas filhas, mas elas têm uma história que tem que ser Sim. respeitada. Afinal de contas, essa mãe levou essa gestação até elas nascerem, né? Não importa o que aconteceu para que ela perdesse a guarda definitiva, mas ela foi uma figura importantíssima para que essas crianças chegassem até você, né? Então, os pais, pela via da Sim. adoção, precisam se libertar do sentimento egóico de que o filho é meu, é meu, é meu, porque, primeiramente, ele é de Deus, né? A gente já sabe que a gente não cria espírito, que é Deus quem cria os espíritos, mas que, em algum momento, se a criança tiver vontade, ao ficar já na maioridade, ela pode procurar. Você disse que não tem medo disso no futuro, Não, e isso é muito bom, não. é muito importante para que dê segurança a elas também. Talvez elas nem queiram procurar saber, mas se Não. procurar saber, a Kátia não vai ser nada que vai tentar impedir isso, né? De De jeito forma nenhum, de alguma. jeito nenhum. Eu acho que a gente precisa ser feliz, né? E se isso vai fazê-las felizes, né? Que seja esse o caminho. É o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, a gente já vem fazendo, né? Que é dar amor, dar atenção, fazer aquilo que a gente entende que é necessário e que vai ajudá-las nesse crescimento, não só crescimento físico, né? Mas o crescimento emocional delas, né? Então, se lá na frente elas quiserem saber, é uma escolha delas, né? Com certeza. E quase já chegando no final do nosso bate-papo, Já? só passa rápido, Que né, menina? rápido, Olha, é. já estamos quase com 50 minutos, falta pouquinho. O que você acha que o Espiritismo te ajudou na sua vivência da maternidade? Porque não que você não fosse uma boa mãe se não for espírita. Tem ótimas mães aí de outras religiões ou Sim, até sim. sem religião, né? Não é isso. Mas o que você acha que com o espiritismo eu acho que eu supero melhor isso, eu acho que me ajuda a entender melhor aquilo? Tem alguma coisa que você acha que seja um diferencial para você, a doutrina espírita e o exercício da maternidade? Eu acho que a certeza de Deus e a possibilidade da reencarnação. Eu acho que o fato da gente saber que a reencarnação propicia esses encontros faz com que a maternidade seja mais leve, faz com que a coisa flua de maneira mais feliz. E a questão da evangelização também, o suporte que a evangelização nos dá, né? A gente vê o progresso das crianças, cada encontro de evangelização que elas têm, quando a gente conversa, né? E aqui, como todo mundo fica em horário de estudo juntos, né? Todo mundo estuda sábado de manhã, então quando a gente senta para almoçar, que a gente pergunta, e aí, como é que foi na sua turma? Como é que foi na sua sala? Como é que foi no seu grupo? E a gente ver cada um falando da sua experiência, e às vezes os assuntos são os mesmos, né? Porque a espiritualidade sabiamente conduz dessa maneira. Nossa, mas o seu assunto, você falou isso? Nossa, a gente também falou isso. Então a gente vê essa troca, né? E a gente vê esse crescimento desses quatro espíritos juntos. Então, eu acho que a questão da presença de Deus, de que a gente não está sozinho, de que tem todo o amparo dele, essa questão da reencarnação também, dessa união, e a evangelização, acho que são os três pontos mais importantes para a gente com relação à doutrina espírita. Que bom. Foi tão bom te ouvir. O pessoal tá tímido, ninguém fez pergunta nenhuma para a Kátia. Ainda dá tempo de fazer, se Eu vi que quiser. tem vários amigos aqui, meus aqui, muita gente entrando aqui, que eu passei os olhos aqui. A outra, Maria Que Flor, é bom. minha sobrinha. André Passos também tem um filho lindo, ó, ótima, ótima pessoa para você conversar. Ele adotou um adolescente. Me passa esses contatos aí, pra gente trocar figurinhas. Dei uma, dei uma travada aqui, mas voltei.
Então, minha amiga, eu quero te agradecer muito sua disponibilidade. A Cássia aqui Imagina. também já está agendada com a gente no Café com o Evangelho, que é um programa que acontece todo dia, 7 horas da manhã, lá no YouTube do Café com o Evangelho. Tem a página do Café aqui também no Instagram, para quem quiser conhecer. Daqui a pouco, daqui a uns meses, Kátia está lá também, acho que é fevereiro, né? Tá É, eu acho que é marcado? quarta-feira de cinzas. Ai, Eu que vou estar beleza! imbuída da Comércio, vou estar bem evangelizada para falar. Muito bom, isso aí. E antes de terminar, eu vou só fazer o convite para os amigos que estão assistindo. É acerca do livro que inspirou essa página, que é esse aqui. O livro é o hashtag Todo Filho Adotivo, trata de parentalidade, adoção e espiritismo. Ele tem 14 relatos de casos de famílias que vivenciaram ou vivenciam a experiência da adoção, linkados com passagens evangélicas, com itens da revista Espírita, do Livro dos Espíritos. Então, a gente fez uma revisão de literatura abrangendo o espiritismo e elucidando através das histórias que foram os depoimentos colhidos. Todo valor que vai ser arrecadado através da venda desse livro vai ser doado para a Casa de Crianças Lar Batista e Embu das Artes e para o Adote, que é o grupo de apoio à adoção de Rio das Ostras, que é a cidade aqui de onde eu estou. Mas agora, com a potência que a internet mostrou para a gente, né? A gente consegue acolher e abraçar mais famílias de outros lugares que geograficamente talvez não pudessem estar conosco. Mas nós temos aí, nosso próximo encontro é uma vez por mês no Adote. O próximo encontro vai ser com o Lindomar Darois, que é um psicólogo da Vara da Infância lá de São Gonçalo. Ele é autor do livro que trata da adoção em conjugalidades LGBTQI+. Então, Legal. ele vai falar sobre a adoção nessas conjugalidades. No dia 26 de janeiro, às 7h30 da noite, a gente vai começar a divulgar na página do Adote. Então, também estão todos convidados. É Para Instagram? finalizar, não, vai ser pelo Meeting. A gente faz uma coisa mais intimista, né? Mas essa Porque aí, página Adote é o quê? Instagram ou é isso é o... Instagram. Ah, tá. Adote underline Ah, GAA, que é Grupo de Apoio à vou Adoção. ver. Legal. Isso. Vai ser muito bom se você puder estar com a gente também. Nesse grupo Legal. a gente reúne o pós-adoção e o pré-adoção, né? Para fazer É, essa troca esse e para a gente continuar. pós-adoção, ele é fundamental, né? É fundamental. Eu ia terminar te perguntando isso. Vocês, quando finalizaram ali o processo, vocês chegaram a participar antes de algum grupo de apoio? Vocês ainda estão vinculados a algum? Então, a gente participou do Flor de Maio, que é um grupo que tem aqui perto da nossa casa, na Tijuca. E depois nós levamos as crianças lá para apresentar no grupo, mas nós não conseguimos ficar, porque o horário da reunião era no final do meu expediente de trabalho do meu marido. Então, toda vez que tinha reunião, eu tinha que pedir para sair mais cedo. Então, depois que as crianças chegaram, ainda tinha que buscar criança na creche, criança na escola, aquela dinâmica toda, a gente não conseguiu. A gente só conseguiu levar as crianças lá para eles conhecerem. Mas não, a gente tem muita vontade de participar de um grupo de pós-adoção, porque eu acho que é muito rico. Eu cheguei até a me inscrever, mas eu não consegui ir, porque agora no online eu acho mais fácil, mas eu também não descobri nenhum que acontecesse online para participar. Mas Agora você presencial, assim. descobriu. Então, pois é, já estou empolgada, já gostei. É porque eu acho que a gente se fortalece, né? Acaba que as histórias são muito parecidas, né? Com E eu acho certeza. importante isso, sim. É muito Resolver. importante, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente mergulha no mundo adotivo, não é sobre assim, encontrei meus filhos, tchau e benção. Não, porque você tem o desejo de continuar nessa militância, porque você quer ver essa realização para outras famílias também, né? E aí a gente milita principalmente pelas crianças. Sim. E os adultos, eles vão ser preparados, eles precisam meditar sobre o que eles querem, enfim, nessa preparação. Mas as crianças, elas são o foco da militância adotiva e tem que ser, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente visa o melhor
para o menor. Então, não é sobre encontrar uma criança para uma família, mas é sobre encontrar famílias para essas crianças reais que existem aí, né? Por isso que Eu a falei que escolha era um... deles, né? Por isso que a escolha deles, não é Exatamente, nossa, né? Crianças exatamente. até 2 anos, elas, a gente vai lá e ok. As crianças depois de 2 anos, elas têm que nos escolher, né? É uma via de mão dupla a adoção, né? É, A gente precisa ser adotado por eles também. sim. Eu falei que ia ser a última pergunta, mas ainda tem 5 minutos, eu vou fazer só a última de curiosidade. Você mencionou que seu coração pulsa aí no desejo por um filho, né? Se você entrasse hoje no Sistema Nacional habilitada, você mudaria o seu perfil? Ou você seguiria mais ou menos o perfil que você teve anteriormente com as meninas? Eu queria um menino. Você Eu só queria um ia menino. focar nisso, no Eu não sexo. sei, eu acho que eu deixaria aberto. Mas eu queria um menino porque eu acho que é um menino entre a Nina e a Maria. A Nina tá com 6 e a Maria tá com 10. Eu acho que era alguém entre eles. Mas eu, É uma loucura pensar isso, né, Kátia? financeiramente, eu Porque, não tenho como fazer isso. não, tem que pensar mesmo, não Já pode falei, ser se alguém quiser assim. adotar uma escola e um plano de saúde, o resto a gente desenrola aqui em casa, entendeu? Mas tem que adotar uma escola e um plano de saúde, entendeu? Se não adotar, não tem como. Que aí pode mandar a criança que a gente dá conta. Mas é mesmo. Eu falo isso também, que eu sinto falta de um menino, mas meu esposo disse que, por enquanto, nem pensar. Os três já são É, do barulho. o Eduardo, ele fala isso também, mas ele fala assim, mas você quer? Não, porque você é maluco e sempre dá certo, né? Então ele vai na minha onda, no sempre dá certo, né? A Ele gente sabe que a confia. espiritualidade, se tiver que ser, ela vai mexer os pauzinhos, né? Para tudo acontecer. Então, não adianta a gente se Sim, afobar, se angustiar, é orar, entregar a Deus mesmo e dizer sim, assim: olha, faça a sua vontade. exatamente, coração aberto. Isso aí. Muito bem, então vamos nos despedindo. Quero te agradecer demais, mais uma vez, a sua disponibilidade. Mandar um beijo para Maria Flor e para Nina Rosa, para o seu esposo. Ficaremos muito felizes de te ver numa das reuniões do Adote, se você quiser participar. Seja Eu bem-vinda. quero, Então, tá bom. irei. E os amigos que estiverem nos assistindo ou que forem assistir depois, sintam-se à vontade para deixar perguntas, sugestões, para tirar dúvidas. Estamos à disposição. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço, dá um beijo nas suas filhotas também. E a gente se encontra no café. Isso aí. Daqui a pouco, falta pouco, já, o tempo voa. Daqui a pouquinho a gente está se vendo de novo Exatamente. lá. Um Beijo beijo grande, grande, até a boa noite. próxima. Tchau.